Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje queria vos falar sobre uma trend, uma moda que é cada vez mais pessoas, ou pelo menos, se eu falar por aí, a deixar de usar câmaras dedicadas e começar a fotografar com telefones, smartphones, etc, etc, etc. Portanto, antes disso, intro. Ora bem, esta trend começou ou começa de um lugar que eu entendo. Ou seja, para mim é muito importante ter mobilidade, é muito importante conseguir andar com o material atrás, o material que eu preciso. Por exemplo, como vocês podem ter visto no outro vídeo meu, eu gravo quase tudo o que é para o YouTube com um DJI Osmo Pocket 3. Porquê? Porque dá-me 90% da qualidade, se calhar 100% da qualidade perceptível no YouTube, que me dá uma câmara dedicada, uma mirrorless, uma DSLR, seja o que for. Ou seja, eu não sinta que estou a perder nada crítico quando passo para um equipamento mais pequeno. Isto, estamos a falar em vídeos para YouTube. Atenção. Se me pedirem, uma empresa pede-me para fazer um vídeo institucional, eu vou levar na mesma uma câmara profissional, vou levar mesmo na mesma luzes, vou levar na mesma o que tiver que levar para fazer um vídeo profissional. Obviamente que se o objetivo for fazer um vídeo rápido, um reel de uma coisa qualquer, se calhar aí até pego no Osmo, meto isto em modo vertical e chego lá e gravo. Porque não acho que haja uma diferença tão grande do DJI Pocket 3 para uma câmara dedicada. Isto, estamos a falar em coisas a serem consumidas em web /YouTube, que são sempre comprimidas até um ponto em que eu acho que a qualidade não é perceptível. Obviamente que se eu vir num ecrã 5K, 8K lado a lado, vai-se notar a diferença. Atenção. Agora, quando são comprimidas, as coisas mudam, não é? Não estamos aqui a falar de, ok, vocês vão dar ao cliente aquilo com 240 megabit, ou lá o que é que sai da vossa câmara. Pá, muito provavelmente não vão. Ou se metem aquilo no YouTube, o YouTube comprime aquilo para 150, vamos imaginar, ou seja o que for. Portanto, estamos a falar de uma qualidade muito relativa que, para mim, chega. Agora, falando especificamente da fotografia e dos smartphones. Eu não sou, nunca fui, não porque sempre tive câmaras fotográficas dedicadas, mas nunca fui adepto da fotografia, vou chamar fotografia mobile, fotografia com smartphone. Porquê? Eu acho que tem uma coisa muito boa, que é a acessibilidade. Vocês têm quase sempre o vosso smartphone no bolso e isso é brutal. Isso para a fotografia é do melhor que há, porque vocês veem qualquer coisa acontecer, snapshot. Agora, porquê que eu chamei snapshot e não chamei fotografia? Porque para mim um smartphone, por muito bom que seja, e eu já tive smartphones de muitos, alguns milhares de euros, e já tive smartphones super baratos e já tive um bocadinho de tudo, e nenhum deles me dá a sensação que dá tirar uma fotografia com uma máquina dedicada. Isto quer dizer o quê? Eu acho que é muito facilmente perceptível na fotografia, no vídeo nem tanto, mas na fotografia é muito, muito, muito perceptível quando é tirada por um smartphone, quando é tirada por uma máquina digital. Obviamente um smartphone faz os snapshots sem problema, e snapshot eu interpreto o quê? Aquelas fotografias de vocês têm os vossos garotos a brincar num parque, tumba, é uma fotografia, é uma recordação, não é propriamente vamos tirar daqui uma coisa artística e vamos brincar com a luz. Não. Estão a brincar no parque, tira-se a foto, está feita, é uma memória que está ali e para vocês partilharem numa story com os vossos amigos se quiserem ou uma coisa do género. Completamente fine com isso, completamente tranquilo. Agora, quando falamos de fotografia a sério, não consigo recomendar nada a não ser uma máquina dedicada. E não precisa de ser uma máquina fotográfica dedicada caríssima. Não. Há máquinas crop, com sensores crop, que normalmente são mais baratas, que fazem completamente o trabalho. Não é preciso gastar 6.000 euros num corpo de uma máquina. Não, claro que não. E eu acho que aí essa trend
de deixar a máquina em casa e fotografar com o smartphone, especialmente porque na trend ou na moda que tem aparecido por aí, as pessoas têm a máquina, porque diz-se mesmo deixar a máquina em casa, portanto a máquina existe, não há sequer o investimento, e fotografar com o smartphone é uma coisa que me complica um bocadinho o sistema. Não consigo entender isso. Não conseguia, por exemplo, dizer-me assim, olha, amanhã tens um trabalho que tens que ir para Lisboa, ou para Coimbra, ou para o Porto, ou para Aveiro, seja o que for. Vais de smartphone. Não conseguia. Não a fazia, não aceitava. É muito difícil para mim entender, por muito bom que um smartphone seja, e o meu smartphone atual tira fotografias em RAW, tem modo profissional, não sei o quê, ou seja, tem aquelas funcionalidades da AI todas para ajudar um sensor que é francamente mau pelo tamanho, não é porque seja mau tecnologicamente, não é isso, mas é mau, não é? E depois tem que compensar com outras tecnologias, funcionalidades, etc. E deixar a máquina em casa. Não era possível para mim trabalhar dessa forma. Portanto, quando dizem que deixem a máquina em casa e levem o smartphone, se forem passear numa cena de família, claro que sim. Se forem trabalhar, não consigo entender de todo. E ainda tenho uma coisa a dizer, se forem passear numa cena de família, por que não, se tiverem a oportunidade, obviamente, por que não comprar uma máquina pequenina, uma Ricoh GR3, acho que é esse o nome. São máquinas mais pequeninas que vocês se calhar facilmente metem no bolso ou sei lá, eu levo sempre uma mochila pequenina atrás, uma coisa qualquer, ou metem no porta-luvas do carro, e por que não ter uma máquina dessas? Já tiram umas fotos top e vocês conseguem fazer muito melhores fotografias do que com o vosso smartphone, que é, honestamente, seja ele qual for, não me interessa se é o iPhone de última geração, que é francamente pobre. Digo isto porquê? Porque daqui a uns anos, quando estivermos a ver as fotos e temos todos ecrãs de alta resolução, não sei o quê, vocês estão a ver as fotos que tiraram com o vosso telefone, no telefone até parece bom porque o ecrã é minúsculo. Quando passarem para um ecrã que querem ver com a família, vamos imaginar, estão a projetar numa televisão de 40 polegadas, 50, 60 polegadas. Deus me livre, aquele noise ou aquela falta de qualidade ou aquela compressão JPEG, chamem-lhe o que quiserem, nas memórias todas que vocês têm. Portanto, é uma trend que eu não consigo entender na fotografia, e no vídeo só consegui entender, neste caso muito específico, de se é conteúdo para o YouTube, que vai ser comprimido de qualquer forma, se é conteúdo que não é para consumo profissional, digamos assim, se eu sei que nunca vai parar à televisão, se eu sei que, sei lá, que nunca vai ser consumido em ecrãs full screen, a 8K, não sei o quê, o Pocket 3 resolve-me 90% dos casos. Cabe onde uma mirrorless não cabe. O Pocket 3 é mais pequeno do que a lente nesta máquina, portanto estamos a falar de uma diferença muito grande de tamanho, que o Pocket 3 eu posso meter literalmente no pocket, posso metê-lo no bolso, e a máquina eu tenho que levar uma mochila própria para a máquina. Portanto é uma diferença muito grande, e a perda de qualidade não é assim tão noticeable, não é assim tão visível quanto isso. Portanto, temos aqui um bocadinho, e eu vou-vos ser muito sinceros, eu quando escrevi este tema para falar sobre ele, a minha primeira intenção, ainda não tinha o Osmo 3, portanto a minha intenção era dizer, é impossível, não vai acontecer. Hoje em dia, como já aconteceu ser YouTube, ou seja, se a finalidade for YouTube e que não seja um vídeo profissional, é um vídeo do meu canal, é uma coisa que é suposto ser um bocadinho mais tranquilo, mais chill, nós estamos aqui a falar uns com os outros, blá blá blá, etc. Estamos a falar entre aspas, não é? Vocês podem comentar depois por baixo. Aí sim faz-me todo o sentido usar o Osmo. Aliás, eu não faço um vídeo sem ser profissional com as minhas Sony há alguns 3 meses, 4 meses, 5 meses, portanto é assim. Portanto, se calhar daqui por um ano eu estou a dizer, não, então agora existe aquela câmara do XPTO no telefone, coisa e tal. Agora, de momento, não é? Estamos a falar fevereiro de 2024, não há nenhum smartphone que chegue perto
o smartphone mais caro não chega perto de uma das câmaras mais baratas que vocês podem comprar dedicadas. Portanto, enquanto houver essa disparidade tão grande, eu não consigo aconselhar o smartphone para fazer fotografia. Os tais snapshots, claro que sim, encham a vossa galeria de fotografias dos vossos putos, dos vossos cães, de coisas que vocês gostem, claro que sim, porque não? Agora, coisas mais profissionais, se vos contratarem para ir fotografar um carro, para ir fotografar uma modelo, um edifício, uma cena de arquitetura, não vão com o smartphone, por amor da santa. Eu já vi acontecer, não vou dizer aonde nem quando, porque ainda alguém se acusa, mas já vi acontecer e fiquei um bocadinho tipo, ok, tudo bem. E depois o cliente não ficou, obviamente, agradado com o resultado e a qualidade das fotos. Portanto, não há magias e pronto. Por muito que os smartphones enganam, conseguem enganar no ecrã de 6 polegadas, 7 polegadas que eles têm. Quando vocês passam para um ecrã de, sei lá, 37 polegadas, 42, seja o que for, que vocês depois vão editar a foto, se calhar vão ver que a foto vista a 100% de zoom, né? Portanto, smartphones versus câmaras, ou melhor, a trend de deixar a câmara em casa e fotografar com o smartphone, não pega no início de 2024. Talvez mais lá para a frente. Agora não pega. Era isto que eu queria comentar, dar aqui o meu input sobre este tema e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, novidades fresquinhas todas as semanas. Espero, não, todas as semanas também não. Quando houver, when it's done, quando houver. E pronto, se não concordarem comigo, deixem nos comentários. De qualquer forma, deixem like na mesma, só para eu saber que viram o vídeo e o YouTube gostaram dos meus vídeos. Está bem? Fixe? Obrigado a todos por terem visto mais um vídeo e até à próxima.